Oi crianças, bom dia! Então, gostaram do vídeo? Eu gostei muito, gostei bastante, né? Bom, na aula anterior, nós começamos a falar um pouquinho sobre as atividades econômicas na cidade. Antes disso, nós vimos as atividades econômicas no campo, não é? O que são atividades econômicas? É tudo aquilo que são todos os tipos de atividades que são feitas que geram recursos, que geram dinheiro, tá? Para que essas pessoas possam assim se manter sua família, não é? E gerar economia também na cidade, porque a cidade precisa, né? Todos nós precisamos um dos outros. Eu preciso de serviços que a cidade me oferece, também preciso de serviços que o campo me oferece. Então nós vimos quais tipos de serviço foram esses. Nós vimos que no campo as atividades econômicas, em sua maioria, são a pecuária, a agricultura, tanto a familiar como a comercial também, não é? Vimos também a criação de artesanal de peixes, não é? O extrativismo animal, né? Vegetal, mineral. Nós vimos também o turismo rural, porque aqui em Bragança nós temos isso, nós temos essa atividade do turismo rural, ou seja, pessoas que vêm de outros lugares, né, conhecer aquilo que a nossa cidade oferece, principalmente a área do campo, né? Nós temos aí, por exemplo, na área rural, o turismo rural, a Fazenda Vitória. Vocês já foram à Fazenda Vitória? Gente, coisa mais linda, tá? E lá ela oferece serviços, né? Pessoas que procuram a Fazenda Vitória, procuram um lugar de tranquilidade, de beleza, não é? Então lá é um lugar muito lindo, tá? Ela é privada, né? Uma propriedade privada, ou seja, não é aberta ao público, ok? Existe um dono que comprou aquele lugar e que oferece, né, serviços de hospedagem, de alimentação. Então as pessoas vêm lá, se hospedam lá, conhecem o lugar, que é a coisa mais linda, ela fica à beira de um lago, não é? E aí as pessoas fazem um turismo rural naquele local, tá? Temos também aqui a região dos campos, eu não sei se vocês conhecem, olha aqui, vou mostrar para vocês aqui nessas fotos, olha só, regiões alagadas, ok? Que nós temos aqui na região do campo, eu já fui umas 2 vezes lá, tá? Lá tem búfalos no campo, tá? Tem uma região alagada em que um pôr do sol, nascer do sol lá é muito lindo, tá? Então essa é a região dos campos, ok? E nós temos aqui Bragança também. Temos a nossa praia, Juruteiro, é linda, maravilhosa, que também é utilizada para um turismo, né? E são atividades econômicas que geram recursos para o município, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades econômicas da cidade. Na aula passada, nós começamos a falar um pouquinho de quais são essas atividades, ok? Falamos sobre a indústria, começamos a falar sobre a indústria, ok? E que tipo de serviços que são oferecidos. Aliás, o que é uma indústria, tá? Então, você voltando aqui na página anterior, o que é a indústria? A indústria é a atividade econômica que transforma a matéria-prima de origem vegetal, animal, mineral em produtos para o nosso uso e consumo, tá? E venda também, né? Então ela pega a matéria-prima que geralmente vem do campo, não é? E industrializa, ou seja, transforma aquela matéria em um bem de consumo para vender, né? Claro. Como assim, tia? A senhora pode citar exemplos? Ok. Vamos lá, eu vou citar exemplos da atividade industrial. É quando o produto ele é feito em indústria, fábricas ou máquinas, não é? Esse produto ele precisa de uma matéria-prima, ok? Por exemplo, pode ser a argila, né, para produtos, por exemplo, que eles vão fabricar. Pode ser também produtos retirados da natureza, como madeira também, tá? E produtos alimentícios, ou seja, a indústria depende de que ramo que ela é, se é ramo alimentício, se é um ramo de serviço, de consumo, isso aí depende de tipo de atividade e que tipo de produto ela oferece, ok? Então essa é a atividade da indústria, mas também temos a atividade artesanal, ok? Que geralmente como é que acontece?
Essas pessoas que nós chamamos de artesãos, eles vão até uma área do campo, que geralmente são áreas alagadas, algumas rios, algumas prainhas possuem o material deles, que é a matéria-prima, que é a argila, ok? Ela é retirada da natureza, tá? É um extrativismo mineral, ok? Que ela é extrativida do solo, tá? E aí essa argila, ela é retirada e levada para ser preparada, tá? Geralmente, ela é preparada de maneira manual, a gente chama de manufatura, né? O artesão coloca ela no recipiente e com as mãos ele vai moldando, não é? Professora, mas essa atividade artesanal, ela não usa nenhum tipo de máquina? Em alguns casos, sim, tá? Já existem aí algumas olarias, como a gente viu na aula passada, não é? Em que lá tem máquina para ajudar, para auxiliar o artesão. Mas, geralmente, essencialmente, ele precisa usar as mãos para fazer a moldagem do produto, ok? Então, a máquina, nesse caso, ela só auxilia, tá? No caso da atividade artesanal, é quando o produto ele é feito à mão, ou seja, o artesão que é o principal ator desse processo. Na atividade industrial, é o contrário, tá? Na atividade industrial, o profissional, ele apenas manuseia a máquina, auxilia a máquina, mas geralmente quem faz tudo é a máquina. Daí a gente tem essa diferença. Por exemplo, na atividade industrial, temos tecnologia, no caso máquinas, equipamentos. A produção é em larga escala, ou seja, em grande quantidade, porque a máquina faz um serviço muito mais rápido do que o homem, correto? Ou seja, em tempo maior quantidade, ok? Os produtos ou os serviços que são oferecidos são padronizados, né? Ou seja, várias pessoas o produto passa por várias etapas até chegar à produção final dele, ok? Existem normas de segurança nessas empresas, né? Tudo organizado, gerado de uma forma com que pelo menos tem que ser assim, né? Em que os profissionais estejam seguros, né? Então, existem normas de segurança, roupas e equipamentos que eles precisam usar para se proteger, ok? Geralmente essas indústrias elas exportam, ok, os produtos que elas fazem, que elas produzem, tá? Então algumas indústrias elas exportam esses produtos. O que é exportar, professora? É mandar para outro lugar, para outro país, importam ou exportam esses produtos, né? Ou dentro do Brasil mesmo, para outros estados, ou para fora do país, tá bom? Isso é uma característica da atividade industrial, ok? A mão de obra, os profissionais da atividade industrial, é uma mão de obra especializada, tá? Então, ou seja, eles precisam saber o que eles estão fazendo. Eles precisam saber manusear os equipamentos. A maioria deles fez cursos, né, estudou para isso. Então, não pode chegar lá simplesmente e quero trabalhar e vou. Não, tem que ter uma especialização nesse processo que ele vai fazer aí, tá bom? Então, isso é uma das características. Eles transformam a matéria-prima em um bem de consumo, né? Ou ferramenta, ou serviços, tá? Ou seja, aquela matéria que foi tirada da natureza, eles transformam e industrializam para vender, né? Para ser utilizado por outras pessoas. Isso a gente chama de bem de consumo, tá? É o produto final aí da matéria-prima, ok? Então, essas são as características da atividade industrial, ok? Professora, e a artesanal? A artesanal também tem as suas características. Bom, ela é feita com o emprego das mãos, né? Da mão de obra, a gente chama as pessoas que mexem com artesanato de artesãos, ok? A matéria-prima é retirada da natureza para o profissional, ok? Então, ela não passa por um processo de industrialização para chegar no profissional. Não, ele retira e ele mesmo vai manusear, ok? Isso é uma característica. O uso de pouca máquina ou tecnologia também, tá? Existe algumas, como eu tinha falou, né, na aula passada, agora há pouco, das olarias, né? Que são pequenas fábricas que fazem esse processo, mas lá possui bem pouquinha máquina, né? Para auxiliar num processo ou outro. Mas geralmente são feitos mesmo de forma artesanal. No final, o produto é ele que vai moldar
a maioria dos produtos. É preciso ainda a intervenção direta do homem nessa produção, ok? Tem um valor cultural, ou seja, geralmente são atividades que passam de geração para geração. São os bisavôs que começaram, passaram para os avós, que passaram para os pais, que passaram para os filhos e assim vão passando para os netos. Então existe um valor cultural aí na produção desses artesanatos, ok? E a manufatura, né? Ou seja, tudo aquilo ali é feito de forma manual, como nós já acabamos de ver. Bom, e agora a gente vai ver alguns exemplos, tá bom? Eu vou dar para vocês alguns exemplos de indústria que nós temos aqui em Bragança. Em Bragança nós não temos ainda fábricas grandes, né? Indústrias grandes como nós temos, por exemplo, lá em Primavera, né? Existe a Votorantim, que é uma empresa que está lá em Primavera, alojada lá e toma conta de um grande espaço lá da cidade, né? E tudo ali gira em torno dessa empresa. Nós não temos empresa desse porte aqui. Em Castanhal nós temos, por exemplo, né? Temos fábrica de pipoca em Castanhal, a fábrica da Pantera, não é? Tem uma fábrica da Pantera lá em Castanhal, acho que o Guri também tem uma fábrica lá em Castanhal, se eu não estou enganada, ainda tem uma fábrica lá, então em Castanhal tem. Mas aqui em Bragança, em específico desse porte, nós não temos. Mas nós temos aqui também algumas indústrias, por exemplo, pequenas indústrias, né? Por exemplo, nós temos a Fazendinha, não sei se você já conheceu esse local, ok? A Fazendinha, daqui a pouco eu vou colocar um link de um vídeo, uma matéria que foi feita pelo SBT, daqui a pouco a tia vai colocar para vocês conhecerem um pouquinho sobre o trabalho da Fazendinha e a importância tanto cultural que ela tem para nossa cidade, como também, né, de trabalho. Ela gera empregos, né, e ao mesmo tempo que ela nos dá aí produções maravilhosas que são utilizadas inclusive para importação também, exportação. Algumas pessoas vêm de outros lugares comprar os produtos que são feitos lá, como se fosse uma pequena fábrica, uma fábrica caseira, mas que tem uma importância e consegue também fazer produtos maravilhosos, tá? A Fazendinha trabalha com artesanato de argila, então produção de panela de barro, produção de vasos, produção de pequenas vasilhas, né? Onde a matéria-prima é a argila, ok? Acredito que até mais, acho que telha deve ter por lá também. Então nós temos a Fazendinha, que também faz parte da nossa cultura e é do nosso povo aqui. Outra também que a gente tem é a Gepesca. Não sei se vocês já ouviram falar da Gepesca. A Gepesca é uma indústria de pescado que nós temos aqui em Bragança. Tá? Ela não fica aqui no centro, fica numa localidade que agora me fugiu o nome, gente, então Gepesca. E é uma empresa que trabalha com pescado. Pescado é pescado pelos pescadores, o produto chega, ok? E lá na Gepesca existe todo um processo já industrial, tá? Em que esse produto ele passa desde a sua chegada lá até descamação, filetamento. Eu vou colocar aqui, tá legal, para vocês aí mostrando um pouquinho de como é feito esse processo, né? De quando chega o peixe até a saída do peixe, inclusive a Gepesca tem uma importância tão grande para a nossa cidade que ela exporta e importa, tá? O pescado. Olha só que legal. Quando a tia que estava na faculdade, eu fui conhecer a Gepesca, né? E aí é todo um protocolo para você entrar lá, tá? Você tem que ser higienizado. Nós usamos bota, usamos jaleco, máscara. Então as pessoas não entram lá de qualquer jeito. Você entra, você passa por um processo de higienização, você pisa numa solução lá, a bota que você usa pisa numa solução. Então, para você entrar lá, você tem que estar todo higienizado, porque eles mexem com alimentação, né? Produtos de alimento. E isso requer um critério rigoroso aí de norma de segurança, ok? E aí lá você conhece um lugar muito interessante, possui câmeras de resfriamento imensas, assim, uma coisa muito legal. Infelizmente a gente não pode nesse momento conhecer. Se nós pudéssemos até, eu gostaria de fazer um passeio com vocês por lá, que seria muito interessante, tá? Então nós temos aí a Gepesca, que é uma empresa de pescado, que é daqui, é Bragantina também, tá bom?
Nós temos também aqui no Pará, nós acabamos de falar da fazendinha, mas nós temos também no Pará o que ela falou e que está aqui na página 22, que é o artesanato marajoara, ok? Que é um artesanato muito conhecido, inclusive para fora, mundialmente, é conhecido em todo o Brasil, tá? Vou colocar agora para vocês aí o artesanato marajoara, tá? Geralmente são vasos, não é? São também conjuntos de, às vezes, panelas, máscaras, ok? Produtos de arte, para você colocar para enfeitar a sua casa. São produtos feitos à mão, a sua maioria feitos à mão, pintados à mão. No QR Code você vai ter essa oportunidade aí de fazer, de produzir seu próprio vaso, pintar, né? Uma atividade muito legal que você vai fazer no QR Code, tá? Então essa é a cerâmica marajoara, tá bom? Que tem a sua raiz indígena, ok? Nós temos também o miriti. O que é o miriti? Dá uma olhadinha aí nos brinquedos de miriti. Crianças, aqui em Bragança nós até encontramos um ou outro, né? Mas em Belém você encontra uma quantidade muito grande pela época do Círio de Nazaré, não é? Que é a festividade maior natal paraense, né? Então, no Círio de Nazaré, ali pelo campo, pela região de Nazaré ali, você encontra muitos vendedores vendendo brinquedos de miriti. E é uma tradição do Círio, ok? Do que é feito o miriti? O miriti, a matéria-prima dele vem da palmeira do miriti ou do buriti. Aqui em Bragança nós temos uns buritizeiros que você deve ter visto aí por alguns igarapés, ok? Que é conhecido inclusive como isopor natural, ok? Quando você vai descascando, né, o tronco, você vai percebendo que as fibras do tronco dele são bem levinhas. Se você colocar na água, inclusive, ela fica boiando. São bem fofinha, bem levinha. Então as pessoas, os artesãos, né, pegam essa matéria-prima e produzem aí brinquedos de miriti, que é para a garotada se divertir no Círio e é uma coisa tradicional e cultural da nossa região, ok? E é isso, crianças. Bem, ela falou sobre a atividade da bolacha, né? E aí, como é que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês precisam pesquisar um pouquinho sobre essa atividade, tá? Você pode colocar, se você tiver em casa uma cartolina, né? Seria muito interessante. Ponha, faça, coloque o processo todo pelo qual passa, né? A produção da bolacha na cartolina. Ou, se não, você pode colocar também no seu caderno, ok? Coloque lá no seu caderno, coloque a imagem, coloque que processo é esse que ela está passando. Inclusive os ingredientes, né? E aí você vai encontrar aí a matéria-prima da bolacha, que é o trigo, né? E aí você só faz esse passo a passo e coloca aí no seu caderno, ou você pode colocar em um cartaz também, ficaria muito interessante. Se você fizer um cartaz, você pode filmar a sua apresentação e mandar para a professora aqui, tá bom? Eu vou achar muito legal. Outra coisa também, crianças, que eu quero que vocês façam para mim, eu quero que vocês tirem um ou dois objetos em casa, tá bom? Que vocês tenham em casa, que sejam feitos de atividade industrial e o outro de atividade artesanal. Com certeza você deve ter algo aí em casa que é feito dessa forma. Ah, tia, então eu posso, por exemplo, escolher, e você vai escolher esse objeto, vai dizer de que matéria-prima ele é feito, tanto o industrial quanto o artesanal. Tá? Você deve ter em casa aí um vaso, você deve ter em casa aí algum enfeitezinho, né, que é feito de argila, que é feito, por exemplo, algumas pessoas compram lá da fazendinha, né? Eu aqui no momento meu vasinho não está aqui, mas eu ganhei um vasinho muito bonitinho de lá da fazendinha. E eu já fui lá, já visitei um lugar muito interessante de se conhecer. Então você vai procurar na sua casa um objeto, se você tiver mais, você também pode mostrar para mim, tá? Que seja de atividade industrial e outro que seja de atividade artesanal. E você filma apresentando o seu objeto que você tem em casa, tá? Diz qual é a matéria-prima que ele foi feito. E se você puder pesquisar, inclusive, para enriquecer aí o seu conhecimento do que forma ele foi feito. E o de atividade artesanal, ok? E se você não souber de onde ele veio, tudo bem, não tem problema. Você precisa saber do que ele foi feito, porque o que interessa aqui para nós é a matéria-prima, ok? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade, do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, que eu te auxilio aqui no PV e eu vou ficar aguardando aí a atividade, tanto
da produção do processo aí da bolacha, né? Quanto essa atividade aí dos objetos que você tenha de atividade industrial e artesanal, tá bom? Vou aguardar as atividades de vocês. Beijo!